Glória a Deus. Ainda de pé, igreja. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E nós vamos continuar a leitura que nós estamos vindo desde o segundo domingo do mês, né, que foi o primeiro com a igreja, porque o primeiro domingo foi o feriadão, não é? Da celebração aí do carnaval. E a partir de quando nós retomamos, a partir do segundo domingo do mês, o primeiro dessa sequência de pregações que Deus nos direcionou para estarmos baseando os nossos sermões em Romanos capítulo 1. Eu quero ler com você do versículo 21 até o versículo 26, que serão os versículos de base para a meditação nesta noite. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Pai querido, mais uma vez na sua presença, que a sua palavra seja compreendida por nós, que o seu Espírito nos revele o propósito do seu coração, quando o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para nos trazer essas recomendações. E dessa forma eu coloco a minha vida e a vida do seu povo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar e mantenha sua Bíblia aberta. Esse, irmãos, é o texto que nós queremos dar continuidade a essa série de sermões. Como eu tenho falado, este mês é o mês da Epístola de Paulo aos Romanos e o mês do capítulo 1 de Romanos. Já observamos alguns versículos desse capítulo. No primeiro domingo, nós observamos os versículos de 1 a 9, onde haviam ensinamentos de implicações que estão relacionadas a um chamado. O chamado de Deus para o seu povo, o chamado de Deus para participarmos do seu reino, o chamado de Deus para o ministério até do próprio Paulo. Domingo passado nós vimos dos versículos 8 ao 14, as declarações de Paulo para uma vida autêntica, de um cristianismo autêntico, que estão diretamente relacionados a esse chamado dele de ensinar o povo. Hoje estaremos entrando na resposta que já fizemos, a resposta à pergunta que já fizemos. Por que o mundo está nessa situação, nesse caos? Eu peço mais uma vez que você venha comigo em uma linha de raciocínio até o final. E aí depois então você decide se concorda e crê naquilo que estamos falando, ou se vai preferir rejeitar aquilo que nós estamos falando. Antes de tudo, é necessário lembrar de alguns dos princípios que já trabalhamos nos sermões anteriores. Eu já falei durante esse mês, nesse capítulo, sobre a administração da terra, onde o direito da administração foi dado ao homem. Está lá em Gênesis 1, 28. Esse homem que passou esse direito ao Deus desse sistema, ao Deus desse mundo, que a Bíblia o chama de Satanás. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 6.
E por conta da desobediência do homem, o pecado entrou no mundo, está lá em Romanos 5,12. E pelo pecado a morte passou para todos os homens, está lá em Romanos 6, versículo 23. E o ápice de todo esse acontecimento culmina na separação entre Deus e os homens. Separação entre nós homens para com Deus. Está lá em Isaías 59, versículo 2. É bom lembrar que uma vida relacional com Deus e com o seu reino é uma vida de ação. É uma vida que a fé, ela reverbera através dos atos, das nossas ações. Por isso que Tiago diz que uma fé sem obras, sem ação, é morta. E isso está muito claro lá em Deuteronômio 11,6. Quando o Senhor, depois de apresentar as bênçãos da obediência e as consequências, os resultados dessa obediência, e depois de apresentar a maldição da desobediência e o resultado dessa desobediência, ele diz lá em Deuteronômio 11:26, desculpe: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quando o apóstolo escreve aos cristãos lá em Roma, os novos convertidos, os romanos que haviam entregue as suas vidas a Cristo, ele sabia que esses romanos viviam em um contexto histórico de uma nação que faltava conhecimento sobre Deus, sobre a vontade de Deus, e faltava também o conhecimento sobre os valores desse reino, do reino de Deus, do reino eterno do Senhor. Por isso, Paulo escreve a esses crentes lá de Roma, para ajudá-los a compreender isso. Os romanos tinham um estilo de vida próprio, gentílico, mundano. Eram moldados pelos valores tradicionais, não pelos padrões de Deus. Eles tinham um lema de padrão dos costumes dos antepassados, independente de qual fosse esse costume. Eles eram presos às tradições, e essas tradições valorizavam o pietas, ou seja, a devoção aos deuses. Prestavam cultos a muitos deuses, falsos deuses. Até ao imperador eles prestavam culto, que era chamado de culto imperial. Havia legalidade na escravidão, havia legalidade na prostituição, havia uma aceitação da liberalidade dos costumes, da liberalidade sexual. Era um povo que fazia o que tivesse vontade. Paulo, então, inspirado por Deus, escreve para nortear os cristãos a uma vida coerente com os valores daquele novo reino que eles haviam abraçado. Estou falando dos romanos crentes, dos cristãos que se converteram em Roma. Ele não estava escrevendo para a cidade, ele estava escrevendo à igreja que estava em Roma, aos crentes que estavam em Roma. As mesmas prescrições de Deus para os romanos são as mesmas para os gentios que desejam habitar no reino de Deus. As mesmas prescrições para ele, para os romanos, servem para a nossa vida, para nós que queremos habitar eternamente com o Senhor. E dentro desse texto que nós lemos hoje, eu quero então começar a extrair com você algumas revelações dessa vontade de Deus para a vida daqueles que querem participar do seu reino eterno. A primeira revelação do texto é a escolha, mais uma vez a escolha. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eles conheciam, mas preferiram
não dar glória a Deus, não servir a Deus, não obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós estamos glorificando o seu nome. Temos aqui um princípio inferente no texto. O distanciamento de Deus e da sua palavra conduz ao caos. Hoje nós já tivemos, se fosse para nós pararmos aqui nesse louvor, depois da ministração do próprio Espírito de Deus aos nossos corações, já seria suficiente. E foi um momento de bênçãos, um momento da revelação da graça, da presença de Deus. E eu estava ali dizendo, poxa, como Deus guia as coisas. Porque eu vou falar exatamente do contrário disso. Nós tivemos o privilégio de experimentar uma centelha pequena da grande presença de Deus. Sim ou não? Mas tem pessoas, irmãos, que escolhem não querer essa vida com Deus. E quando as pessoas escolhem se afastar da vontade de Deus e não obedecê-lo, isso torna-se um caos. Mais uma vez o homem decide não agradar a Deus. É o que o texto diz. Eles conheciam, mas resolveram não glorificar o Senhor. E a história continua se repetindo até os nossos dias. Essa rejeição a Deus, esse afastamento, leva à insensatez e ao errar o caminho. Esse afastamento, sabe, de não querer se render ao senhorio de Deus. Nesse texto que nós lemos, ele diz que leva à loucura, versículo 21, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então a primeira revelação que eu encontro no texto é a escolha. Eu louvo a Deus porque se você está aqui nessa noite é porque você escolheu servir ao Senhor, é porque você escolheu se aproximar de Deus. Glória a Deus por isso. Mas tem muita gente por aí que ainda não escolheu se submeter ao senhorio de Cristo. Segunda revelação do texto é a idolatria. E agora o texto começa a apertar. Versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Mudaram a imagem de Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível. Agora podemos identificar um grande pecado que mudou o resultado da vida humana. Na Bíblia encontramos esse pecado como o grande pecado que muda toda e qualquer situação. Muda para pior. Chama-se idolatria. Mas talvez no coração de alguns ainda tem aquela pergunta: o que é idolatria segundo a Bíblia? O que é idolatria mediante a revelação de Deus? Idolatria é um estímulo ou uma veneração de qualquer coisa ou ser no lugar de Deus. Essa é a definição no dicionário de idolatria. Ela, a idolatria, desvia o coração humano do verdadeiro Criador. A Bíblia deixa claro que só Deus, eu vou repetir, a Bíblia deixa claro que só Deus deve ser adorado, e proíbe qualquer imagem esculpida para adoração. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 3, 4 e 5, diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás, não te encurvarás a elas, nem as servirás,
porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Em outra tradução, que me odeiam. Certa vez Jesus estava andando e teve um diálogo com uma mulher que o reconheceu como Senhor da sua vida, nesse diálogo, e teve a sua vida transformada, e através da sua transformação de vida, ela anunciou Jesus, e muitos outros foram transformados. E ela disse: Senhor, eu aprendi que uns dizem que é nesse monte que a gente adora o Senhor, e outros dizem que é lá naquele monte ali, lá em Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar o Senhor? Afinal de contas, onde é o lugar certo de adorar o Senhor? Aí o Senhor responde para ela: os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. E aí eu coloquei aqui: os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, está lá em João 4, 23, sabem que o espírito da adoração não tem intercessores humanos ou objetos sagrados que nós possamos nos apegar a ele para nos apresentar diante de Deus. Qualquer verdadeiro adorador sabe que não existe intermediário, porque a Bíblia diz isso. O Jesus mesmo diz: tudo quanto pedirdes ao Pai, pedi em meu nome. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então os verdadeiros adoradores já entenderam isso. Ninguém vai pedir no meu nome, ninguém vai basear, sabe, na minha pessoa, nem na pessoa de ninguém, nem dos nossos ancestrais. A gente não vai ter aqui, sabe, um patuá para a gente se aproximar dele, para poder chegar a Deus. Não! Os verdadeiros adoradores baseiam-se exclusivamente nas instruções da Bíblia Sagrada, que diz que é nele, por ele e para ele todas as coisas. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e Mamon, ou dinheiro. Está lá em Mateus 6, 24. Sabe, irmãos, a idolatria, colocarmos qualquer objeto, qualquer pessoa, quer pessoas que habitem aqui ou que já habitaram, quer sejam pessoas que estão no céu ou debaixo da terra, seja lá onde for, se pensarmos nessas pessoas como alguém que pode nos socorrer, que pode nos ajudar para a eternidade, segundo a Bíblia, é idolatria. E nesse capítulo 1 de Paulo aos Romanos, ele começa a identificar que isso aqui é o resultado do caos que a humanidade vive hoje, porque deixou de adorar a Deus e preferiu adorar a criatura do que o Criador. Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixa claro que a idolatria não se limita, escute bem, não se limita a estátuas ou rituais. Inclui tudo que ocupa o lugar de Deus na vida. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus na vida é uma idolatria. Lá em Colossenses, Paulo vai dizer isso, no capítulo 3, versículo 5. Ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Você vai entender por que eu coloquei esse versículo aqui. Porque aí entra a terceira revelação do texto. A idolatria do próprio ser. Versículo 24. Preste atenção o que diz
a Bíblia Sagrada. Porque isso também Deus, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícias, para desonrarem seus corpos entre si, por causa da idolatria, por causa da auto-idolatria. O texto está dizendo que é o motivo de Deus ter entregue essas pessoas às suas próprias concupiscências dos seus corações. A idolatria do ser, ou a auto-idolatria, ou até mesmo o que eu chamo de ensimesmamento, é para Deus idolatria, e isso é terrível. Eu não coloquei aqui no esboço, mas eu lembrei. É interessante, a gente está estudando no domingo de manhã escatologia, tem a ver com o assunto das últimas coisas, né? A revelação de Deus para os últimos acontecimentos da história da humanidade. E uma das características desse fim dos tempos é o esfriamento da fé, é o ensimesmamento do homem, sabe? E aí é a investida do diabo para que as pessoas não creem em Deus. E eu fico fazendo um link com o mundo moderno que nós vivemos. São as escolas, são os órgãos de ensino, querendo apagar da história a fé, o nome de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. É um culto ao ser. Você tem que ser feliz, você precisa pensar em você, você tem que desfrutar a vida, você tem que fazer aquilo que lhe faz bem, é o eu, sabe? Bota esse eu para valer, seja devoto de você mesmo, adore a você mesmo, é o culto ao corpo, é o culto ao sentimento, é o culto à vontade, você é o cara, você tem que fazer aquilo que você gosta. Paulo vai dizer, olha, tenha cuidado com isso, porque se dentro de você quem manda é você mesmo, isso é auto-idolatria. Irmãos, quando Deus começou a ministrar isso ao meu coração, desde o ano passado, desde outubro para novembro, que o Senhor vem me ministrando no meu coração para trabalhar isso agora no começo desse ano com a igreja, Romanos capítulo 1. Eu comecei, digo, meu Deus, a idolatria do ser, a auto-idolatria, ou até mesmo o que eu chamo de ensimesmamento, é diante de Deus idolatria, e isso é terrível. Esse terrível e sutil pecado tem agido contra a maioria das pessoas, a maioria da raça humana tem escorregado nesse terrível e sutil pecado. O texto que eu acabei de citar, que está em Colossenses 3,5, que nós acabamos de ler, diz algumas palavras que eu quero rapidinho pensar com você sobre cada uma. Fornicação. Lembra o que é que diz o texto? Eu vou reler o texto. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar os seus... Desculpa, o texto está mais em cima no esboço. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Fornicação. Fornicação é a prática sexual impura. É qualquer tipo de prática sexual que não é entre cônjuges. Mas eu preciso dizer que cônjuges segundo o modelo bíblico. A impureza, já está dizendo, é falta de pureza. É falta de limpeza. É uma alma, um ser espiritualmente poluído. A afeição desordenada é qualquer tipo de sentimento amoroso, afetivo, ou alguma coisa que eu tenha inclinação que me controle, que seja sem controle, que seja desordenado. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, a falta de generosidade, a mesquinhez, está tudo dentro da temática avareza. Então, se você olhar direitinho,
Isso aqui são coisas que nos arrudeiam. São coisas que eu cometi um erro, não nos arrudeiam. Estão dentro de nós. E eu não posso deixar que elas dominem o meu ser. Porque se elas prevalecerem na minha vida, elas é quem estão sendo o Senhor da minha vida. E se o Senhor da minha vida não é o Senhor, segundo o que nós estamos lendo no capítulo 1, é idolatria. O que a Bíblia está nos ensinando é que uma pessoa dominada, que vive nas práticas desses atos, é idólatra de si mesmo. O ensinamento é o meu eu prevalecer no lugar da vontade e das prescrições de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos o Senhor, nós estamos dizendo que a minha vontade, ela está acima das prescrições de Deus, da palavra de Deus. Se ele diz, meu filho, não desça desse púlpito, eu não quero que você desça, mas eu quero descer, e aí eu desço, eu estou desobedecendo, e isso é pecado. É porque naquele momento o meu eu está sendo mais importante do que a vontade de Deus na minha vida. E você já ouviu nessa noite a definição de idolatria. Tudo aquilo que fica no lugar de Deus é idolatria. 2 Timóteo nos ensina algo que talvez você esteja pensando aí, poxa pastor, o senhor está sendo muito conservador, ou talvez muito extremado nas suas colocações. Sabe, esse pensamento também faz parte desse século. Quando nós estamos estudando 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiro nos ouvidos, amontoarão para si doutores, escute bem, conforme as suas próprias concupiscências. Olha a mesma palavra aqui em 2 Timóteo. Não vai dar ouvidos, porque vai procurar doutores, segundo o quê? O impulso do coração. E aí ele continua dizendo, não é? Que é exatamente o desejo, aquilo que me traz prazer. Lembra que eu acabei de dar a definição de concupiscência? Ele vai dizer, nos últimos dias, as pessoas não darão ouvido à sã doutrina, porque vão procurar pessoas que preguem, que falem, que o sermão seja agradável, porque vai massagear o ego, porque vai estar de acordo com os prazeres e o desejo que a pessoa tem no coração. E aí ele continua dizendo, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Sabe, irmãos, o que eu tenho dito para você nessa noite é que a primeira revelação é que nós temos uma escolha. A segunda revelação do texto é que existe um pecado horrível diante de Deus, que é a idolatria. Mas a terceira revelação é que essa idolatria pode não ser algo externo, pode ser algo dentro de nós. Pode ser nós idolatrarmos os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu. A quarta revelação do texto é o motivo do caos que o mundo está vivendo. Está no versículo 25. Lembre-se que quando eu falei da auto-idolatria, eu usei o versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Quando chega agora no versículo 25, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O caos que o mundo vive é exatamente por conta de terem rejeitado a Deus e terem constituído outras pessoas, ou até a si mesmo, como alguém superior e mais importante nas suas vidas do que o próprio Deus. Os versículos que seguem daqui em diante, claro, seguem até o fim do capítulo, revelam o resultado e a consequência, a paga dessa escolha de afrontar a Deus. Esse versículo 25 me revela o motivo que chegamos onde chegamos na história. Esse caos
que se estabeleceu no mundo. Os seres humanos não só mudaram a adoração devida ao único Deus verdadeiro, como também suprimiram a verdade de Deus, trocando por mitos, por fábulas, por mentiras. Irmãos, isso é muito danoso. Um dos atributos de Deus é a veracidade, é a verdade. Deixar de acreditar na palavra de Deus é não acreditar que Ele é verdadeiro. É ferir diretamente um dos atributos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está aqui nessa noite pode achar até que eu estou mentindo. Você pode até achar que eu sou mentiroso. Pode até não acreditar no que digo. Mas Deus não. Porque deixar de acreditar no que Deus diz significa morte. Não acreditar em sua palavra ou suprimi-la é morte. O texto sagrado que nós lemos afirma que se o meu eu está sentado no trono da minha vida, isso é ensimesmamento, é auto-idolatria. E o resultado é o abandono de Deus. Versículo 26, que é a quinta e última revelação dessa noite. A revelação do texto é o resultado desse desvio. O versículo 26 diz: por isso Deus os abandonou às paixões infames. Por que foi que Deus abandonou? Porque as pessoas trocaram a glória de Deus para dar glória aos homens ou a si mesmo. Não foi eu que escrevi esse texto. Esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para Paulo dizer aos romanos, porque os romanos tinham isso. O imperador se achava tão Deus que existia o culto imperial. As pessoas se achavam que o importante era a cultura, era, sabe, a saúde física, era o bem-estar. Não é diferente dos nossos dias. Eu não estou aqui dizendo que é pecado você se cuidar. Mas se o cuidar de você, o ser você, é mais importante do que Deus na sua vida, aí sim você tem um problema. Porque já foi dito nessa noite, eu só vou lembrar você: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ouve, ó Israel, amarás o seu Deus, o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, o texto me faz compreender essa resposta tão dura, irmãos. Se eu lhe abandonar, isso não é problema. Talvez entristeça você, porque você não espera que o pastor lhe abandone. Se você me abandonar, se a igreja dissesse: pastor, olha, por favor, a partir de hoje, saia por aquela porta, nunca mais entra aqui, porque nós não queremos mais o senhor como pastor. Meu amigo, vai doer esse negócio. Eu espero que ninguém faça isso comigo, vai doer. Mas não é o grande problema. O que eu não quero, irmãos, é ouvir do meu Senhor: eu não quero mais nada contigo, retirei de você o meu espírito. Isso não, porque ouvir de Deus faz toda a diferença. Nós não podemos deixar nada tomar no nosso interior o lugar de Deus, meu irmão, minha irmã. Não permita isso, porque qualquer coisa no lugar de Deus só gera morte. Qualquer esperança maior do que a esperança em Deus gera morte. Qualquer confiança depositada em qualquer outra pessoa que não seja o Senhor gera morte. Porque vida nós só temos nele. Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor. Aquele que está morto
viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Escolha de se afastar de Deus é algo que o Senhor respeita. Se alguém escolher se afastar dele, ele respeita, mas não é essa a vontade de Deus. Isso leva o homem para longe de Deus. Se afastar de Deus vai levando ele cada vez mais para longe. E aí só resta, quando nós estamos longe de Deus, só restam as paixões infames. Por isso que ele diz lá em Romanos, eles foram se afastando, eles foram cultuando a criação mais do que o Criador, e foram se afastando, e o que restou foram as paixões infames. Por isso Deus os entregou à própria sorte. Essas paixões infames resultam também em uma eternidade sem Deus. Não permite que o homem faça parte do reino de Deus. E é interessante que quando às vezes nós estamos falando dessa obediência, dessa vida com Deus, algumas pessoas às vezes chegam e dizem: pastor, mas isso não é no Velho Testamento não? Porque agora é tudo pela graça. Eu não estou aqui diminuindo a graça, verdadeiramente tudo é pela graça. É a graça que me faz, sabe, ele se aproximar de mim, é a graça dele que veio me resgatar, é a graça dele que me fez crer, é a graça dele que me fez sair do mundo do pecado, é a graça dele que fez com que eu tirasse do trono os deuses que eu tinha, e tinha muitos. Foi a graça dele que me fez compreender que tudo é nele, por ele e para ele, que não há outro caminho, outra verdade a não ser Jesus Cristo o Senhor. Foi a graça de Deus que fez você reconhecer e ser quem você é. Mas dentro dessa graça de Deus, a nossa resposta precisa ser algo do tamanho de Deus. É deixá-lo reinar na nossa vida e ser o Senhor. E depois de tudo concluído, quando o Senhor traz uma revelação do Apocalipse, para aqueles que pensam que são pensamentos só do Velho Testamento, e Ele está fazendo novos céus e nova terra, lá no finalzinho do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, Ele diz: ficarão fora ficarão os cães. Essa expressão, os cães, na cultura judaica, está diretamente ligada aos impuros, indignos, às pessoas más. Fora ficam os cães, ou seja, os impuros, fica fora os indignos, fica fora os malfeitores, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está dizendo: olha, vocês se converteram, vocês agora precisam deixar essas práticas da cultura de vocês, porque senão vocês vão ficar de fora. Vocês têm muitos deuses, vocês precisam deixar esses deuses. Vocês confiam em vocês mesmos, no grande exército romano e nos seus imperadores. Vocês precisam deixar de confiar nesse povo. Vocês precisam confiar exclusivamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque se vocês continuarem confiando nisso, vocês continuarão sendo idólatras e vão ficar de fora, porque fora fica também os idólatras. E eu quero concluir não só trazendo essa palavra de juízo, mas dizendo que tem solução para nós. Glória a Deus, porque tem solução. Se ser idólatra é pecado, e é. Se eu colocar o meu eu para reinar acima da vontade de Deus é pecado, e é. O Senhor também deixou escrito lá em 1 de João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá no Salmo 37 verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então não se desesperem.
Talvez você entrou aqui, talvez você faça até parte dessa igreja, mas aí tenha ainda um ídolo no seu coração. Eu não sei. Só quem sabe é Deus e você. Porque tem um ditado popular que diz que terra é coração que ninguém anda. Ninguém humano, mas Deus visita. Coração é terra que ninguém anda. Eu disse o quê? Eu disse o contrário, foi? Irmão, tá ligado, irmã Neto, muito bem. Coração é terra que ninguém anda, não é assim? Ninguém humano. Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Eu não sei qual é. Se você é uma pessoa que o seu grande ídolo e Senhor da vida é Jesus. Ou se você é uma pessoa que ainda tem um outro sentimento. Eu digo para você nessa noite, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta da sua compreensão, do seu entendimento, do seu coração para Jesus nessa noite. E eu encerro com o texto de Hebreus, versículo 7 do capítulo 3, que diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, a sua voz, não endureçais os vossos corações.